Hoje é sexta-feira, dia 30 de abril de 2021. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Filhos da Promessa. O nosso texto que serve como base para o estudo de hoje é, na verdade, um texto de Ellen White, do livro Patriarcas e Profetas, na página 126, que diz assim: a prova a qual Abraão foi submetido não foi pequena, contudo ele não hesitou em obedecer ao chamado. Não teve perguntas a fazer com respeito à terra da promessa. O lugar mais feliz da terra para ele seria aquele em que Deus quisesse que ele estivesse. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. O texto que acabamos de ler menciona que não foi uma decisão fácil para Abraão o decidir obedecer a Deus e sair de Ur dos Caldeus. A cidade de Ur, onde ele morava, era uma cidade com muitos confortos. A arqueologia comprova que havia inclusive um sistema de água encanada para a boa parte das casas ali da cidade de Ur. Algumas casas possuíam até mesmo um sistema de aquecimento interno. Portanto, era uma cidade que estava muito à frente em termos de infraestrutura da maior parte das cidades do seu tempo. Quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que não deve ter sido fácil para Abraão ter tomado uma decisão como essa. Tente imaginar, Abraão chegando do seu momento de comunhão com Deus, depois de Deus ter se manifestado a ele, chamando Sara, sua esposa, e dizendo: amor, a gente vai mudar. E ela pergunta: para onde? Ele responde: não sei. Eu sei que é lá para Canaã, mas aonde não sei. Deus apareceu para mim. Mas a gente vai morar em que lugar? Então, a gente vai morar em barracas. Você pode imaginar o que deve ter representado para Abraão e Sara terem tomado a decisão de deixar o conforto da cidade de Ur para ir morar em tendas, vivendo como nômade, como peregrino? Não deve ter sido uma decisão fácil. Mas o texto também fala sobre a motivação que fez com que Abraão tomasse a decisão de poder obedecer a Deus. A motivação foi estar no lugar onde Deus quisesse, porque estar no lugar onde Deus quisesse que ele estivesse seria para ele motivo de grande alegria. O que boa parte das pessoas tem dificuldade de poder compreender é que felicidade, alegria, contentamento não são sinônimos de você ter uma grande quantidade de coisas que te dão conforto. Algumas pessoas no nosso tempo, na nossa geração, acham que se tivesse um carro melhor, uma casa melhor, uma geladeira melhor, um sofá melhor, ou sei lá o que é melhor, um marido melhor, uma mulher melhor, filhos melhores, que seriam mais felizes. Mas felicidade não tem a ver com a quantidade de coisas que nós possuímos, mas tem a ver com estar aonde Deus deseja que estejamos. Fazer o que Deus deseja que façamos. Isso é sinônimo de felicidade. Eu quero, nesse momento, te chamar a atenção para um segundo texto que vai aparecer aqui, também no nosso guia de estudos, que é muito interessante. Diz assim: em Canaã o Senhor declarou a Abraão que ele deveria peregrinar na terra que seria dada aos seus descendentes. Deus repetiu essa promessa várias vezes. E cerca de 400 anos depois, ele cumpriu a promessa, anunciando a Moisés que traria Israel do Egito e o levaria para a terra que manava leite e mel. Ele repetiu essa mesma promessa a Josué. E nos dias de Davi ela se cumpriu em grande parte, mas não completamente, por causa das escolhas que Israel havia feito. Portanto, o Senhor Deus não apenas fez a promessa a Abraão, ele foi repetindo nas gerações vindouras essa mesma promessa para que os descendentes de Abraão entendessem o que Deus queria para eles. E esses nomes que foram aqui mencionados são nomes de homens que acreditaram na promessa do Senhor Deus. Mas por que ela nunca se cumpriu em grande parte, ou em sua magnitude, pelo menos as fronteiras que Deus havia prometido a Abraão que daria? Porque as pessoas não tomaram as decisões que deveriam. Quando chegou na época de Salomão, que deveria ter consolidado o reino, Salomão, ao invés de obedecer a Deus, Salomão trocou a promessa de Deus, a promessa que tinha sido feita no contexto da aliança, pelas muitas mulheres com as quais ele se casou. Se casou com 700 princesas,
que fizeram com que o seu coração se voltasse para a adoração a ídolos. E ao invés de obedecer a Deus, ele trocou aquilo que era o propósito de Deus, a aliança com Deus, pelo prazer de estar junto com as suas muitas mulheres. Casou-se com 700 princesas, ainda teve mais 300 concubinas. E esse foi o momento em que ele se perdeu enquanto pessoa e desencaminhou Israel enquanto nação. Que tragédia! E finalmente o último texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos diz assim: Abraão e os outros patriarcas viviam em Canaã, como um símbolo ou um prenúncio do lar dos redimidos. Na situação de pecado, nenhum lar permanente é possível. A vida é passageira, como uma neblina. Como descendentes espirituais de Abraão, percebemos que não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. A certeza da vida futura nos mantém firmes nesse mundo de mudança e decadência. Eu achei fantástico esse texto, porque nesse texto o autor da lição ele vai mencionar que o Abraão entendeu uma coisa fantástica, de que não existe um lar definitivo para a gente aqui nesse mundo. Aqui não. Enquanto a rebelião estiver instaurada nesse planeta, nós somos peregrinos, estrangeiros. E Abraão viveu dessa maneira, e a carta aos Hebreus, no capítulo 11, menciona que o coração dele estava na cidade cujos fundamentos foram estabelecidos pelo próprio Deus. Ele peregrinou em Canaã e esperou que a terra de Canaã fosse dada aos seus descendentes, mas entendendo que aquela não seria a herança definitiva do seu povo, dos seus descendentes, mas sim a cidade cujos fundamentos foram estabelecidos pelo próprio Deus. Esse tem que ser o espírito daqueles que estarão vivendo sobre a terra antes do retorno de Jesus. A grande pergunta que hoje não quer calar é: aonde está o seu coração firmado hoje? Aonde você firmou o seu coração? Deus olha para você e para mim e Ele nos convida a podermos colocar nosso coração no mesmo lugar onde Abraão colocou o dele, na cidade cujos fundamentos foram estabelecidos por Deus. Vamos orar por isso. Obrigado, Senhor, porque vemos em Abraão um exemplo a ser seguido. Um homem que peregrinou nessa terra enquanto viveu, mas que o coração estava firmemente alicerçado na cidade que foi edificada por Cristo Jesus, a Nova Jerusalém. Ajuda-nos a viver da mesma maneira, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?